só não sei se o Dani já colocou online as aulas da semana passada. Tá vendo? Já colocou as aulas da semana passada todas? Você já tá, né? Pô, ele é também amante de Minas Gerais, ele vai para Iroá. Ah, é? Você vai para Iroá, né? Ele vai para Você foi agora no feriado? Depois do encontro que eu tive lá. Você foi depois do feriado, do encontro, aí você foi direto para Iroá. Aí pertinho, né? Não, Minas é demais, tá? Não tem lugar que seja, que a gente não ame daquele lugar. Engraçado que é bem diverso, né? Eu só não conheço assim aquela região do Monte Claro, assim, no noroeste, no nordeste, né? Mas assim, a região do Triângulo Mineiro eu acho legal, Uberlândia, o sul de Minas é legal, ali a zona de Viçosa, aquela região de Ponte Nova, Viçosa, Ouro Preto também. Uma cidadezinha muito gostosa, né? Vamos lá, então, vamos começar então. Então, eu não sei, talvez dê tempo de fazer, eu acho que vai dar tempo de fazer relatividade hoje. Ah, outra coisa antes de começar, você recebeu o e-mail para você quarta-feira, pode fazer o semináriozinho, eu acho que o Dória vai fazer a primeira parte, aí você faz a segunda parte. Tá bom? Pode ser 1 hora, 40 minutos, quanto tempo você achar ideal, tá bom? Se fazer projetor, Como você achar, então, pode ser projetor, pode ser no quadro, pode ser em forma de seminário mesmo, pode ser uma coisa do quadro, como você achar melhor, tá bom? Bom, então na aula passada, alguém tem um caderno anotado aí na aula passada? Só para eu pegar as equações, como a gente pegar a forma exatamente dela. Então a gente trabalhou essas equações igual. Nós tínhamos isso aqui. Então nós pegamos. Nós estávamos trabalhando com a eletrodinâmica de Barça, divergência de E. Vamos colocar aqui no bar, divergência de E igual a 0. O rotacional nós escrevíamos também como a divergência rotacional de E. Menos equilíbrio gradiente igual eletrodinâmica, isso aqui, né? Dinâmica. É Maxwell puro, né? Não é só Maxwell. E um mais. Hoje eu vou fazer o seguinte, então eu tinha falado para vocês, a partir de agora, para ficar mais mnemônico, não vamos mais trabalhar o escalar magnético como que não. Então, nós vamos fazer essa redefinição. Vamos dizer que o nosso que nós vamos simplesmente redefinir como sendo D. Para indicar que é o escalar magnético. Então, na aula passada era o que, a partir de hoje a gente vai chamar de D. Só para ficar mais tudo claro, é pequeno o campo elétrico, D pequeno o campo magnético. Aqui, então, nós estamos colocando no VAR, nós estamos colocando a densidade de corrente aqui, a densidade de corrente aqui, e nem estamos colocando aqui a densidade de ar. Tá bom, era isso aqui. Aí na aula passada nós tínhamos feito o E. E aí agora a gente já fez a equação de onda do E, que é I de A, e na equação de onda do D, eu lembro que eu demorei um pouquinho, que é de quem é? Obrigado. Tudo bom? Na equação do movimento do D, a gente fez mais um esforço assim, aqui, que era o seguinte, a gente derivou, né, isso aqui em relação ao tempo, só para recapitular uma coisa que eu acho que a gente pode fazer de uma maneira mais eficaz que eu fiz pela outra vez. A gente já é a equação de onda, né? A equação de onda para o E saiu meio imediato. A gente já era a derivada do tempo. Isso aqui produzia a derivada da segunda temporal e aqui produzia a derivada do dp/dt, né? Pegava o gradiente do alto. E aí, quando aplicava o gradiente do alto no rotacional, aparecia imediatamente o laplaciano. Essa foi bem rápida. Depois a gente vai fazer isso para o B.
A gente fez isso a gente fez isso primeiro pro E. A gente fez isso pro E. Agora vamos fazer isso aqui pro B. Para a gente tirar a derivada temporal do B, que tem uma maneira que a gente na aula passada fez de uma maneira mais escalonada, que depois eu vi que pode fazer mais rapidinho. Então, se a gente derivar a segunda equação em relação ao tempo, a gente produz o D2B, dt2, derivar isso aqui em relação ao tempo. Então, no fundo, eu estou fazendo isso. Estou pegando rotacional do dEdt. Essa equação mais o rotacional do dEdt. Se eu tirar o rotacional daqui, né, eu tiro isso aqui, é um vetor. Então, eu vou tirar o rotacional daqui. A gente pode, vamos substituir então o dEdt por aquela equação aqui. C2 gradiente igual do B. Então aqui é só lembrar o seguinte: quando eu tirar o rotacional do gradiente igual, só lembrar aqui uma coisa. O rotacional de um vetor de duas dimensões, né? Assim, nós já tínhamos visto que a gente pode fazer com o tensor, né? O Lev-Tiv tem duas dimensões planares, então duas dimensões espaciais. Rotacional de V é epsilon e j, somando em I, derivada I, da componente j do vetor. Então isso aqui, se a gente substituir, fizer o somatório, vai ficar epsilon em 2, que é 1, dx dy, menos dy dx, então a expressão do rotacional. E o gradiente igual, o gradiente é di, né? Ele tem componente d1, dx, componente dy. O dual, nós já tínhamos visto, o dual de qualquer vetor, vou pegar o dual de um vetor, a iésima componente, eu não posso fazer essas, né? A componente iésima do dual de um vetor é epsilon i j. Fechou. Mantendo o I fixo. Para I igual a 1, então isso significa que o meu vetor dual, ele vai ser componente 1, epsilon 1. Então aqui só pode ser 2, vetor VY. Então a componente x do dual é o VY. E aí quando eu colocar o 2, a componente 2, aqui é 2, aqui só pode ser 1. Aí vai ficar 2, 1, que é menos 1, fica menos 2x. Então a gente pode escrever a componente dual desse modo. Então quando eu pegar o rotacional do gradiente do dual, isso aqui é epsilon i j, derivada aí da componente j desse vetor aqui. Então, vamos pegar a componente j. A componente j disso aqui é epsilon jk dk. Então, então isso aqui vai dar epsilon i j, epsilon jk, isso aqui dá delta de k, menos delta de k, né? Delta vai ficar epsilon 2, 2, 1, tipo assim. Então isso aqui vai ficar menos delta ik. Quando eu fizer o i igual a k, esse delta, esse epsilon contraído com esse epsilon dá menos delta ik. E aí esse delta por essas duas derivadas aqui, isso aqui vai produzir então menos um laplaciano. Tá? Então a gente chega do lado esquerdo, o lado esquerdo do lado direito, então dá menos C2 laplaciano, juntando tudo num termo só, daí o Nalambertiano do termo criança. Ou seja, então o B também satisfaz a equação de onda. Olha só no finalzinho da aula passada aqui, eu fiz de uma forma mais comprida, né? Dessa forma mais concisa. Era só isso que eu lembrar de vocês. Então, isso seriam as equações de Maxwell e umas duas dimensões. Tá? Então, nós temos o vácuo, claro, então nós temos a equação de onda para o E, a equação de onda para o B. Eu não sei se eu cheguei a fazer com vocês, ou eu pedi para vocês fazerem depois de pôr, depois podia fazer o transporte de energia e momento disso, né? Era só isso. Agora, deixa eu falar isso aqui. A modificação, então, vou lembrar disso aqui. Essa equação que está aqui,
ela é uma equação, vamos dizer assim, de natureza mais estrutural. Que essa equação é o que a gente chama, isso aqui é uma identidade guiana. Por quê? Porque se o E é menos o gradiente de φ menos o dA dt, e o B é o rotacional, tá? Então fica claro que ao tirar o rotacional, né? O rotacional do E, eu vou ter o rotacional do gradiente igual a zero. Então eu vou ter que o rotacional do E, isso aqui é zero, vai ficar menos ddt do rotacional do A, que é o B. Então essa equação aqui, ela não é mexida na medida em que eu mantiver essa relação entre campos e potenciais. Então, por isso que ela é chamada de equação de Marx homogênea, porque ela não depende da presença de um meio. E, né, de um meio, você tem condução, você tem corrente, você tem carga. Ela é estrutural da teoria, no sentido de que ela é estrutural no sentido de que ela relaciona campos e potenciais. Só se eu mexer na relação entre campo e potencial que essa identidade, essa relação, essa equação de campo muda, que nem no caso das 4 dimensões, onde eu tenho B, isso aqui passa a ser um vetor, né, o rotacional é um vetor, e aí a divergência desse vetor é zero, e o rotacional de E é menos do ddt. Então são as duas equações, a equação de Faraday-Lenz e a equação de Gauss do magnetismo são consequências também dessa relação. Porém, essas relações que envolvem a parte de fontes, elas não são tão intrínsecas dessa relação. Então, aqui, por exemplo, se nós colocarmos aqui a presença de matéria, vou colocar isso aqui assim, vamos introduzir agora as cargas e as correntes que nós estamos fazendo. Aqui a reflexão que a gente tem é a seguinte: esse objeto, isso aqui é uma divergência. Esse objeto aqui é um escalar. E eu tenho um outro escalar que é parceiro do campo E. Os campos que nós temos são o E e o B. Se vocês se lembram, lá no caso, quando a gente estudou Maxwell-Proca em 1 mais 3 dimensões, em 4 dimensões, que nós tínhamos aquela relação, né? Em que o potencial aparecia aqui, colocava um termo aqui. Isso é um escalar. Então, eu precisava colocar aqui uma grandeza escalar. O que eu tenho de escalar no eletromagnetismo, em 4 dimensões, é o φ, que o E e B são vetores. Mas em 3 dimensões, eu poderia chegar aqui também, colocar mais si φ, né, que a gente tem os potenciais aqui, φ e A. Agora está chamando de A minúsculo, assim. Eles são os potenciais. Só que agora eu tenho à minha disposição uma outra coisa, eu tenho à minha disposição esse escalar. Então a gente poderia tentar fazer o seguinte: se eu fosse tentar fazer em 3 dimensões, né? Quando eu falar hoje, quando eu falo 3 dimensões, é 1 mais 2, tá? 3 dimensões no sentido de espaço temporal. Então, se eu quiser fazer uma extensão, vamos dizer assim, da eletrodinâmica de Marx, vou colocar aqui, eu vou querer estender a eletrodinâmica de Marx. E a gente tem à disposição tanto os campos quanto os potenciais. A primeira tentativa seria: a gente pode estender a eletrodinâmica de Marx para a eletrodinâmica de Maxwell-Proca, que é colocar os potenciais nas equações. Eu posso chegar aqui e falar o seguinte: beleza, vou pegar a divergente do E mais o si φ. Acho que eu tinha chamado também na outra aula, então, os potenciais aqui sempre pelas correspondentes minúsculas, né? Então, vamos dizer, isso aqui são os potenciais, isso aqui são os campos. Então, a gente vai colocar aqui. Como a gente fez em 4 dimensões, eu tenho esse escalar e introduzo aqui o potencial. A equação homogênea que eu tenho aqui é o rotacional de E igual a menos e aí aqui nós temos o gradiente do alto do B. Então isso aqui é um vetor.
Então eu poderia pensar, vamos colocar aqui alguma coisa que tem um parâmetro certo, depois a gente acerta esses parâmetros, né, e aqui a gente coloca colocar o ar. E aí aqui nós teríamos 1 sobre C2, dp, mais um zero só. Então, eu estaria fazendo a extensão de Maxwell para Maxwell própria em 1 mais 2. Tá? Colocando aqui esse termo que a gente tinha lá, o que a gente vai querer é primeiro ver se a gente consegue tirar aquela condição subsidiária e tirar também as equações de Bohr. Lembrando que nós deveríamos ter uma corrente conservada. Então, nós devemos ter o ddt do ρ, né? A gente tem uma corrente conservada. ddt de ρ mais divergência de J igual a zero. Não vou perder a equação de continuidade. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente derivar essa relação aqui, essa equação em relação ao tempo. Então, eu vou produzir aqui a divergência do ddt. E aqui, então, só para a gente acertar isso. Então, nós vamos tentando fazer a primeira extensão do eletromagnetismo em 3 dimensões. Eu vou querer estender Maxwell para Maxwell próprio. Só que daqui a pouco a gente vai ver que essa extensão pode ser ainda mais estendida ainda em 3 dimensões, porque o campo magnético também é um escalar. Então, por que eu não poderia colocar aqui algo que envolvesse um termo com campo magnético? E o potencial vetor poderia entrar aqui, não necessário, o potencial vetor já entra aqui pelo campo elétrico, poderia entrar. Então, o Broca me coloca os potenciais nessas equações, mas a gente vai ver que agora em 3 dimensões o caráter tensorial dessas equações me permite modificar também pelo elétron. Então, antes disso, vamos ver só Maxwell Broca, o análogo de Maxwell Broca em 3 dimensões. Então, para a gente ver isso aí, a gente sabe que a primeira providência que a gente tem que tomar é a conservação da corrente. E a conservação da corrente deve colocar o vínculo em cima dos potenciais. Vamos dar uma olhadinha, deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar a primeira equação, derivar em relação ao tempo. Então, vamos divergente do dE mais si dp, e aqui 1 sobre epsilon 0, 1 sobre epsilon 0, tá certo? Derrou dp. Então, tendo a segunda equação, vamos pegar a última equação, a gente precisa produzir a equação de continuidade para a corrente. Então, eu tenho que tirar da última equação, tudo indica que eu tenho que tirar uma divergência. Vou dar uma divergência do alto gradiente mais zeta, divergência lá, igual a 1 sobre C2 dT, a divergência é mais que zero, divergência do zero. Em 2 dimensões espaciais, lembrando, né? Divergência é DI. Eu vou estar tirando a divergência desse vetor. Então, eu vou pegar a componente I desse vetor. Só que essa componente desse vetor é epsilon I, J, dJ, B. Isso aqui é o gradiente. Isso aqui é o dual do gradiente. E aí a gente sabe que epsilon é J, DI, dJ do B. Evidentemente zero por causa da comutação. Isso aqui é um objeto simétrico e isso aqui é um objeto simétrico. No fundo, a gente tem isso aqui. Posso escrever isso dessa forma. Epsilon J, DI, dJ, B. Eu posso renomear os índices. Eu posso chamar o I de J e o J de I. Não fiz nada, eu só renomeei índice. Eu sou identidade. Só que agora, como esse objeto aqui é antissimétrico, eu posso trocar o sinal.
E aí, essa grandeza fica igual a menos zero. Então, isso aqui é identicamente zero devido a esse fato. Isso aqui é simétrico, eu posso trocar I com J à vontade, mas isso aqui é assimétrico. Então, é aquele resultado comum da álgebra de matrizes. Sempre que a gente tiver uma matriz antissimétrica multiplicada por uma matriz simétrica e tomado o traço, eu não dessa relação, que é o traço do produto de uma matriz antissimétrica com uma matriz simétrica. Então, o traço do produto de uma matriz simétrica com uma antissimétrica, a gente pode escrever dessa forma. Isso aqui é a mesma coisa que o traço é comutativo. O traço de AS já é o traço de SA. Só que essa matriz é simétrica, então você tem o traço, você tem o S transposto. E essa matriz é assimétrica, então isso aqui ganha um sinal menos. Só que o traço do transposto é igual ao traço da matriz original. Isso aqui é a mesma coisa que o traço de AS, tudo transposto, um sinal menos. Né? Agora o traço do transposto é o traço do original, então eu posso tirar esse transposto. Então a gente mostra que o traço de AS é menos o traço de AS. Então, essa combinação, sempre que eu tiver um objeto antissimétrico contraído exatamente dessa forma, um objeto simétrico, eu uso aquele que estou invocando o traço do produto de uma matriz antissimétrica para uma matriz simétrica. O produto de uma matriz antissimétrica para uma matriz simétrica não é nem simétrico nem antissimétrico. Se eu pegar isso aqui é isso aqui. E essa matriz aqui é simétrica. E essa matriz aqui é antissimétrica. Então, o traço de uma matriz antissimétrica e uma simétrica só vai ser simétrico, só vai ser antissimétrico se o A e S comutarem. Se o A e S não comutarem, eu não posso dizer nada. Porém, eu posso sempre dizer que o traço do produto de uma matriz antissimétrica e uma matriz simétrica é identicamente zero. Isso nós estamos usando. Então, isso daqui é isso. É o traço do produto. Isso aqui é uma coisa antissimétrica e isso aqui é simétrico. Então, eu posso botar J e I. Então isso aqui é como se fosse o S em J, o A em J, e isso aqui o S em J. Só isso que eu estou usando aqui, tá? Então, para justificar para quem não está muito acostumado com esse argumentozinho dessa contração. Então, a divergência do gradiente é o laplaciano. Mas em duas dimensões espaciais, a divergência do dual do gradiente é identicamente zero. Então, esse termo aqui desaparece. E aqui esse termo está produzido aqui. Isso aqui, a gente pode multiplicar isso aqui por C2. Vamos multiplicar isso aqui por C2. C2 de zero. Só que C2 é 1 sobre epsilon 0 de zero. Então, isso aqui não utiliza epsilon 0. Então, a gente ficou com essa substituição para fazer. Vamos pegar isso aqui. Vamos trazer aqui para cima. Então vamos substituir por C2, zeta, C2, divergência do lado, colocando menos epsilon 0, divergência do J. Mais si, o φ igual a 1 sobre epsilon 0. Então, isso aqui eu jogo para lá, 1 sobre epsilon 0, né? Então, perdão, isso aqui é C2, que é C2 de 0, né? C2 é 1 sobre epsilon 0 de 0. Vai ficar 1 sobre epsilon 0. Perdão, tinha errado aqui, tá? Que era C2 de 0. C2 vezes de 0 é 1 sobre epsilon 0. Então, aqui também tem 1 sobre epsilon 0. E aí, justamente, eu jogo esse termo para lá, e aí esse termo aqui, junto com esse termo aqui, estão me dando a equação de continuidade da carga elétrica. E aí eu fiquei com essa combinação aqui. Posso dividir tudo por C2 aqui, vamos colocar aqui 1 sobre C2. Então, para a gente ter aquela condição subsidiária, então é importante que o zeta seja igual a π. Eu só fiz isso para acertar, ter certeza disso aqui que é o π. Então, se isso aqui, se eu faço essa modificação aqui, eu estou então com a equação aqui. Eu tenho então aqui, aquilo seria exatamente o análogo do máximo próprio em 3 dimensões, 1 mais 2, 3.
Então, com isso aqui, conservação da corrente da carga elétrica, né, a equação de continuidade da carga elétrica, me dá aquela chamada equação de continuidade. 1/C2 φ dt mais a divergência de A certo? Certo? É isso mesmo, né? Ficou tudo do lado de lá, esse cara certo, joguei para cá, o outro aqui, ó. Tá legal. Bom, vamos para trás. Então, o que nós... Deixa eu apagar isso aqui. Então, isso aqui me daria o Marcos para isso aqui me daria o Marcos para. Só que agora nós estamos diante de uma situação que não é, talvez não seja a generalização maior. Porque, diferentemente das 4 dimensões espaço-temporais, o campo magnético é um escalar. Então, eu poderia pensar, por que eu coloco também aqui nessa extensão alguma coisa que seja proporcional ao campo magnético? Eu poderia pensar em colocar aqui um parâmetro, não necessariamente se alfa, vezes o campo magnético. Isso aqui me daria um curso de dimensões. Então, eu não preciso necessariamente modificar essa equação só pelo potencial, eu posso modificar pelo próprio campo magnético, porque ele também é um escalar. E aqui é a mesma coisa. Essa equação está muito espremidinho, deixa eu apagar isso aqui. Assim. Essa equação é diferente do alto B. Então, nós colocamos aqui mais um si. Tá? E aí aqui a gente pode colocar, isso aí, mais um beta. Vou colocar esse cara aqui, uma equação, tem essa equação, é uma equação vetorial, então, no princípio, eu poderia colocar esse termo aqui, eu colocaria o 1/C2 mais zero. Vamos ver se isso fica bom. Essa colocação fica boa para baixo. Então, o que eu poderia, a primeira coisa que me saltaria aos olhos de estudar aí, se isso aqui pode descrever um bom sistema magnético, nós deveríamos ter equações de onda para ele. Então, vamos analisar. Então, apaguei isso. Então, agora eu estou estendendo um pouquinho mais. Vamos estender isso aqui para um sistema que nós estamos introduzindo o D e o E nas equações. Então, aqui, de Maxwell para Popper, a gente saiu das equações de Maxwell e introduziu os potenciais nas equações. Agora, nós estamos saindo de Maxwell próprio, produzimos Maxwell próprio, mas agora eu posso estender Maxwell próprio colocando os próprios campos nessas equações aqui, essa equação. Vamos ver o que esse sistema pode dar para a gente trabalhar. Nós fizemos a equação de continuidade, está em uso, os potenciais. Vamos fazer o seguinte, vamos ver as equações de campo, né? Quando nós tínhamos as equações de própria, antes de generalizar, ainda vamos fazer um testezinho a mais com as equações de própria. Vamos deixar esses termos aqui ainda congelados, tá? Só voltando aqui atrás um pouquinho. Antes de colocar esses termos, vamos voltar aí para a Maxwell próprio de novo. Vamos voltar aqui um instantinho só. Nós vamos pegar só as equações com a primeira correção. Divergente de E mais si φ. Vamos pegar no VAR, para a gente ver as equações de onda. Vamos supor que não tenha corrente, nem carga. Rotacional de E novamente seria dt, vai ficar igual. Vamos pegar essa aqui, cantinho de igual. E mais o CA
é igual a 1 sobre C2 dl. Vou pegar essa equação lá, mantendo essa equação. Então, para tirar a equação de campos, eu mandei, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos tirar, isso aqui eu já sei, ó. Isso aqui é divergente de E. Então, isso aqui é menos Laplaciano de φ, menos PA dt. Menos ddt do divergente do A. Estou substituindo agora os campos pelos potenciais. Tá? Então, estou fazendo isso. Substituindo os campos pelos potenciais. E aqui, mais φ. Igual a zero. E vamos pegar essa equação aqui e substituir. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o rotacional de A. Então eu vou ter o gradiente dual do rotacional do A. Lembra-se então, em duas dimensões, o rotacional é um escalar. Então é claro que eu posso tirar o gradiente de um escalar. Então, isso aqui no fundo é um vetor. O gradiente de um escalar é um vetor. Então isso tudo aqui tem um índice I. O índice vetorial que vem daqui. A iésima componente do gradiente é o DI. Mas a iésima componente do dual do gradiente é o epsilon IJ dj. Isso aqui é a iésima componente desse objeto. Isso aqui atuando em quem? No rotacional do A. Mas quem é o rotacional do A? É epsilon mn dn aí. Tá? Só usando as definições aqui. Tá? Isso aqui é um vetor. E eu preciso tirar a iésima componente dele. Então, se fosse o gradiente, seria simplesmente isso. Gradiente do rotacional. Mas é o gradiente dual. Então, vamos colocar aqui o epsilon dj. Então, vamos ver o que eu vou botar aqui. A gente vai seguir essa expressão de gradiente dual do rotacional do vetor. Agora, usando a relação de combinação, isso aqui vai ficar delta de IN, delta de JN, menos delta de IN, delta de JN. Estou usando a expressão, né? A contração de dois épsilons em função dos crônicos, né? E aí, aqui nós vamos ver DJ. Então, o primeiro termo, estou somando em J, o J fica N, vai ficar DN, e N, o N fica I, e produziu uma N. Então, está aqui, ó. Isso aqui é PN do AN, é a divergência. Então, o primeiro termo dá o gradiente. Então, vai ficar gradiente da divergência do A. Esse primeiro termo. Tá? E o segundo termo, que é esse aqui. Tiramos sinal menos, vai ficar o N fica aí, o J fica aí. Então, eu vou produzir um Laplaciano. Menos o Laplaciano do A componente I. Então, fica menos o Laplaciano do A. Então, essa equação aqui é o análogo bidimensional do rotacional do rotacional. Né? Quando a gente fala rotacional do rotacional, três dimensões de um vetor, é o gradiente da divergência do vetor menos o Laplaciano do vetor. Em duas dimensões não é o rotacional do rotacional, mas é o gradiente dual do rotacional. Lembrando daquela história que nós desenvolvemos no ano passado, que o que é o rotacional do plano é o análogo do dual do gradiente. Vou colocar essa é o que nós estamos usando. Então, tá legal. Então, estou aplicando isso aqui nessa equação. Então, auxiliar. Então, nós estamos nesse ponto aqui. Nós aplicamos nessa equação aqui a definição. Então, o gradiente dual de B, do rotacional de A, vai ficar gradiente da essas duas equações. Agora eu estou escrevendo as mesmas equações em termos dos potenciais. Vai ficar o gradiente
da divergência do A menos o laplaciano do A. Menos ddt da divergência do A mais psi. Gosta, né? Nós vamos colocar. Olha aqui, mais psi. Mais psi A. Não. Substituir isso aqui por menos psi A. Vai fazer um besteira, tá? Menos psi A. E aqui 1 sobre C2. Só substituindo agora os campos pelos potenciais. 1 sobre C2 é menos gradiente de φ. Então, fica menos 1 sobre C2 ddt gradiente de φ menos dAdt. Menos 1 sobre C2 D2 dt2 lá. Tá? É só substituir os campos pelos potenciais nas equações de Maxwell-Coffin. Se eu não fiz coisa errada, então menos gradiente de φ, menos laplaciano de φ, menos dAdt. Menos isso aqui. Mais se φ igual a zero, não vai. Essa equação fica o gradiente do A, o rotacional do A. Gradiente da divergência menos o laplaciano. Estou com a cabeça, nada de mais se A. Movimento laplaciano mais que C A. Igual, menos 1 sobre C2, ddt do gradiente de φ, menos 1 sobre C2, D2 dt2 lá. Vamos fazer equações, tá? Vamos usar agora essa equação aqui. Contém o probleminha dela é esse φ aqui. Então, vamos ver. Nós sabemos uma relação entre a divergência do A e o ddt do φ. Então, vai ver que a equação de continuidade, ela deu a equação de continuidade e implicou na relação, aquela chamada relação de subsidiária, né? Que dava para nós que 1 sobre C2 ddt do φ mais divergente de A. Essa equação aqui era a consequência da conservação da carga também em 3 dimensões. Então eu posso substituir o divergente de A por 1 sobre C2 ddt do φ. Aqui tem um errinho. Vou apagar uma coisa assim. Essa equação aqui, eu estou vendo, ela deveria aparecer o sinal menos. O erro deve estar vindo daqui. Deixa eu refazer isso aqui rapidinho, pessoal. Eu acho que ao fazer isso, esse cara aqui é mais, esse cara aqui é menos. Eu botei mais nos todos. Tá? Bom, não vou refazer. Vocês procuram o erro então. Em algum momento, quando a gente quis acertar que aqui era o si e aqui era o zeta, aquele si e o zeta tinham que estar relacionados, provavelmente com o sinal menos. Eu devo ter feito um errinho aqui. Se a gente quiser, a gente recupera no intervalo, mas é só para corrigir aqui. Então, as equações de Maxwell próprio, elas devem ter esse sinal relativo. Isso aqui não dá para nós, quando a gente aplicar a equação de continuidade, né? A equação de continuidade. Mas se eu estiver fazendo isso aqui, a equação de continuidade, ela dá para nós essa condição subsidiária. Isso aqui é a consequência da conservação da carga. Então, lembre-se que tem esse sinal menos aqui. Ao reproduzir a aula, vocês vão achar por que onde o real colocar esse sinal mais. Então, beleza. Então, o 1 sobre C2 ddt do φ é igual à divergência do A. Tá? Isso, 1 sobre C2 ddt do φ é a divergência do A. Menos a divergência do A, né? Eu coloquei esse nome e deu que cancelar. A questão é essa, não estava assim. Isso, estava certo, né? Era isso, não, perdão. Então, ao
ao colocar esse sinal menos aqui, isso, ao colocar esse sinal menos aqui, o que nós ganhamos, a gente tem que obter de forma covariante a DI ali, DI mais DI, assim. Então, o sinal é menos ali, para a gente obter mais aqui. É uma confusão que eu estou fazendo, tá? Essa equação aqui, ao vocês corrigirem, isso aqui é que está correto. Isso aqui está certo. Nós tínhamos errado aqui, para eu obter isso, eu estou garantindo que está certo. Eu já sei lá, na forma covariante, isso aqui é essa equação. Isso aqui é uma divergência positiva. Então, por exemplo, não temos que nos preocupar. Vocês vão obter isso aqui fazendo a aula certinho. E aí, 1 sobre C2 ddt φ é menos a divergência do ar. Então, ao substituir aquela condição aqui, 1 sobre C2 ddt φ é menos a divergência do ar. Então, isso vai ficar gradiente da divergência do ar. Então, esse termo aqui vai cancelar esse termo aqui por causa da condição subsidiária. Estou usando essa condição aqui lá. Então, essa equação aqui está dando para nós, ó, isso aqui vem para cá positivo. Então, aqui em cima, a primeira equação que nós estamos obtendo é uma equação tipo de onda. Ó, vai dar o D'Alembertiano. Esse ele transita para cá, vai ficar 1 sobre C2, D2, dt2, menos Laplaciano, que é o operador de onda, D'Alembertiano, mais psi, atuando no ar, igual a zero. Isso aqui mostra que é uma equação de onda com esse termo extra aqui. Então, vamos ver qual é a interpretação disso, como a gente já viu no caso em 4 dimensões. Então, colocando nas equações de Maxwell própria os potenciais, a gente chegou àquilo ali. Vamos agora fazer o contrário. Vamos pegar uma equação de cima. Eu quero ter uma equação só para φ. Ó, aqui está com a carinha de uma equação de onda para φ. O problema está aqui. Mas quem é a divergência de A? A divergência de A é menos 1 sobre C2 ddt do φ. Então, quando eu colocar isso aqui no lugar desse termo aqui, eu colocar a condição subsidiária de novo, divergência do ar, é menos 1 sobre C2 ddt φ. E aí, o sinal menos se junta com esse aqui para dar também o operador de onda, D'Alembertiano, mais psi, atuando no φ, igual a zero. Então, isso aqui são as equações de onda para os potenciais eletromagnéticos, vou colocar assim, né? E Maxwell própria e umas duas, vamos colocar assim. Então, nós temos as equações de onda potenciais. E aí, claro, isso diz para nós, lembrando exatamente o que nós fizemos em 3 dimensões, se eu for para o espaço dos momenta, D'Alembertiano, vamos ver a relação de dispersão como onda. D'Alembertiano é menos 1 sobre C2, D2, dt2, mais Laplaciano. Quando eu vou para o espaço de Fourier, isso aqui fica menos ômega 2. Então, isso aqui fica ômega 2 sobre C2. E no espaço de Fourier, o Laplaciano é menos K2. Então, no espaço de Fourier, essas equações ficam ômega 2 sobre C2 menos K2 mais psi A. Vamos colocar assim, esse A que é o A transformado de Fourier. Então, A de ômega K. E aqui, mesma coisa. Ômega 2 sobre C2 menos K2 mais psi. E o potencial também no espaço de Fourier,
igual a zero. Então, claro, para que isso aqui não se, a relação de dispersão, então, se os potenciais não são nulos, esse coeficiente é nulo. Então, nós temos que ômega 2 é igual a kappa 2, C2 mais o psi. Então, é a relação de onda, relação de dispersão. Então, eu sei qual é a relação entre a frequência e o vetor de onda, né, o comprimento de onda, né, pode estabelecer que é 2π sobre lambda, pode ter uma relação entre frequência e comprimento de onda. Tá aqui. Só, opa, vou deixar isso aqui assim. Aí, isso é a onda. Então, isso é a radiação. É uma onda com frequência e comprimento de onda. Se eu agora faço a conexão, essa onda, ela tem um quanto, ela vai descrever, essa radiação é quantizada. Então, eu vou fazer a relação, fazer o princípio da correspondência. Ômega é sobre H cortado. Kappa é P sobre H cortado. Fazendo exatamente como a gente fez anteriormente, eu vou ter E2 sobre H cortado ao quadrado igual a P2 sobre H cortado ao quadrado. E aí tem H cortado ao quadrado aqui, H cortado ao quadrado. Aqui eu multiplico 5 por H cortado ao quadrado. Então, com o princípio da correspondência, isso aqui, eu escrevo essa relação entre frequência e vetor de onda como uma relação entre energia e momento. E aí, claro, eu vou interpretar esse termo aqui como sendo um termo que vai fazer o papel da massa. Então, isso aqui para mim é como se fosse um M2 C4. Então, opa, já tem uma anotação. Então, isso aqui vai fazer o papel para nós de uma massa. Eu vou interpretar isso aqui como uma massa de reforço orbitário, a massa do fóton. Então, é exatamente como a gente fez o próprio quarto. Então, essa eletrodinâmica, ela realmente descreve Maxwell-Croca em 3 dimensões, com esse parâmetro. Então, agora o que nós vamos fazer, vamos apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. É considerar essa nova extensão. Mas não necessariamente eu posso colocar só os potenciais. Eu posso também trazer esses termos. Não? Fala aí, Antônio. Nesse caso, sempre é mais a velocidade da luz, né? Bom, vamos dizer que a gente esteja mantendo que seria velocidade. Por que se diz que não? Porque se o fato tem massa, não pode se mover em velocidade, não pode se mover com C. Ah, não, tá certo. O C é a velocidade da luz, mas o fóton não tem a velocidade da luz, porque a relação entre energia e momento não é mais E igual a PC. Quer dizer, o parâmetro C, quer dizer, quando você tem um elétron, por exemplo, você sabe, a energia do elétron é E2C2 mais M2C4. Isso aqui, o C está aqui, mas a velocidade do elétron é C. A mesma coisa está aqui. Então, o fóton, esse C, esse parâmetro para nós seria isso aqui. Mas não significa que o fóton não tem a velocidade da luz. Esse parâmetro, que é a velocidade da luz para mim, vai ser a composição desses parâmetros do quadro. Mas eu não vou interpretar. Para mim, o C não é mais a velocidade de propagação dessa onda. Essa onda agora está se propagando com velocidade menor do que C. Isso, mas essa não é a luz. Seria o fenômeno eletromagnético. Só que ela não tem velocidade C. É o que acontece no supercondutor. Quando você tem o fóton no interior do supercondutor, quando você tem a transição de fase do material se torna supercondutor, para todos os efeitos dentro do supercondutor, o que você tem é um fóton massivo. Então, ali dentro, o fóton tem velocidade C. Se a velocidade da luz é uma coisa, a velocidade do fóton é outra. O fóton, ele só tem a velocidade da luz se a luz, ele é o quantum de radiação eletromagnética com velocidade C, se a luz estivesse propagando no meio livre. Mas se você tiver no meio material, como por exemplo um supercondutor, a radiação eletromagnética ela está se propagando com velocidade menor do que C. Então o fóton ali dentro tem uma velocidade menor do que C. Mas no mundo normal, se o fóton tivesse massa. Se ele tivesse massa, a velocidade não seria da luz. Quer dizer, C não seria a velocidade da luz, porque a velocidade da luz é só. Eu diria que não. Eu diria que a velocidade da luz é a
combinação dos parâmetros de permissividade e permeabilidade do ar. Isso é a velocidade da luz. Se a radiação eletromagnética está livre, essa velocidade de propagação dessa onda é esse valor. Mas o que é fundamental? É a constante ser expressa em função de zero e acontece. Se esse C é a velocidade da luz ou não, vai depender das circunstâncias. Acho que essa tem que Isso é melhor chamar de constante dinámica, né? poderia ser uma constante fundamental do mar, uma constante de parâmetro de velocidade do mar, alguma coisa desse tipo. A gente está acostumado a dizer a velocidade da luz, sem dúvida. Mas se eu estou no interior do supercondutor, a velocidade, o sinal eletromagnético, se eu quiser falar de luz ainda, eu estou falando que a velocidade da luz é menor do que a velocidade da luz. Eu não supercondutor, eu posso fazer esse jogo de palavras. Mas você está entendendo o que a gente está querendo dizer. Então, ser o parâmetro, essa é a função do epsilon zero do zero. Então, desse caso ali, eu tenho um fóton massivo. Então, até na aula passada, eu acho que eu pedi para vocês verem a velocidade de fase e a velocidade de grupo. Tirar a velocidade de fase, tirar a velocidade de grupo. Aqui, né? Se a gente por acaso aqui, então isso aqui me diz que o ômega é raiz quadrada, né, de K2, C2 mais que si. Então, se eu dividir isso aqui por C, esse número aqui é maior do que o módulo de K. Se eu dividir isso aqui por C, então isso aqui vai entrar no C2 aqui, aí ficar. Então, K2 mais uma coisa positiva. Então, o ômega é maior do que cada C. O ômega sobre C é maior do que K. Então, agora, se eu tirar a velocidade de fase, a velocidade de grupo não, é de ômega dk. Então, se eu derivar essa relação em relação a K, aí sim a velocidade a velocidade de grupo é menor do que a da luz. Que é isso aqui. Então, essa relação de dispersão, ela está expressando o fato de que eu tenho agora um sinal que se compara com a velocidade diferente de cada um. Certo? Está certo? Está certo. Pois é, no modelo padrão, vamos dizer, quando você faz a quebra de simetria, assim, tudo indica que o fóton ele estaria fadado a ter uma velocidade, ele teria que ser massivo. Mas no modelo padrão, como você, ao quebrar a simetria, explica espontaneamente, quando o Higgs ele chega, ele acerta o estado de mínima energia sem quebrar a conservação da carga elétrica. Então, isso direciona o Z0 a ficar massivo, mas deixar o fóton ser massivo. Mas naquele momento que o Higgs ele chega na teoria e ele acerta o estado fundamental do modelo padrão, o fóton correu um grande risco de se tornar massivo. Mas quando o Higgs fala assim, eu acerto o estado fundamental, mas o estado fundamental do modelo padrão é neutro, eletricamente. Então, o Higgs poderia chegar e dizer, não, eu vou escolher o estado de mínima energia, mas o vácuo do modelo padrão tem carga elétrica. O estado de mínima energia carregado. O fóton é massa. Mas quando o Higgs chega e ele acerta o estado fundamental do modelo padrão, ele diz, o estado fundamental do modelo padrão é eletricamente neutro. Então o fóton fica sem massa e o Z0 tem massa. Mas o Higgs, só no histórico da teoria eletrofrágil, o fóton correu um grande risco de se tornar massivo quando o Higgs entrou para acertar o estado fundamental. Certo? Bom, então, essa questão foi só para acertar o Maxwell troca entre eles. Então, nós vamos fazendo agora a seguinte suposição. Eu tenho elementos, que eu já vou dar um intervalo daqui a pouco. A gente começou 4, está fazendo uma linha, então vamos dar mais meia hora, né? Na meia hora não, mas mais meia hora. A gente começou 4, 40. São 5, 40, vai até 5, 6 minutos. Então, quando nós estávamos em 4 dimensões, essa possibilidade era inviável, porque o campo magnético é um vetor. Então, eu não poderia entrar no campo magnético. Mas em 3 dimensões, o campo magnético é um escalar. Então, ele pode entrar aqui como campo elétrico, pode entrar aqui. Vamos ver o que implica essa escolha, se essa escolha está bem feita. Vamos ver como é que fica as coisas. Então, essa proposta agora de introduzir o campo magnético aqui e o campo elétrico aqui é a proposta de James Hansen.
Só na proposta de Tiansani, eu não tenho esse termo, A proposta de Tiansani é Maxwell, em vez de eu ir de Maxwell para Proca, e de Maxwell Proca para Maxwell Proca Tiansani, nós não fazemos isso. A segunda, deixa eu apagar isso. A segunda possibilidade que a gente faz em 3 dimensões, vou apagar isso aqui, então é ir daqui para cá, acrescentar o L e o B e criar, então, a eletrodinâmica Maxwell Tiansani. Então, é sempre parâmetro possível. Aí a pergunta é, então será que nós vamos ter um fóton sem massa ou um fóton com massa? Né? Então, eu tirei o termo de Proca. Provavelmente eu tirei a massa do fóton. Vamos ver se é isso que acontece. Nós estamos propondo, deixa eu apagar isso aqui, nós estamos propondo esse sistema de equações de campo. Então, eu estou reiterando que essa escolha é possível devido à estrutura tensorial dos campos E e B em 3 dimensões. O campo magnético é um escalar. Ele pode entrar. E o campo elétrico sendo um vetor. Então, vamos ver se isso nos dá equações do Conrad. Então, o que a gente quer? O que caracteriza o fenômeno eletromagnético? É uma equação do tipo Conrad, né? Uma equação tipo propagação de onda eletromagnética. Eu tenho que produzir um lado lemetiano, provavelmente igual a zero. Vamos apagar isso tudo aqui. Vamos retomar ali aquela equação. Tirando agora, não tenho φ e A, então vamos tirar as equações dos campos mesmo. Posso depois tirar dos potenciais também, tá? Vamos tirar primeiro as equações dos campos. Então, a ideia aí seria nós sempre usando, vamos supor que eu queira fazer equações de campo no vácuo, mas sempre a ideia é ficar no vácuo, então vamos supor que eu não tenha matéria, por exemplo. Escrevendo a radiação livre. Então essa é a proposta que nós estamos fazendo para que seja Maxwell Tiansani. Então bom, eu tenho que produzir aqui, por exemplo, uma equação do campo magnético. Então eu tenho que produzir isso aqui D2 e T2. Então a ideia é pegar a equação de Faraday-Lenz rotacional do dE/dt igual a menos D2 dt2 para produzir uma equação do tipo onda. E aí eu vou lá no 1 sobre o ddt é C2, vai ficar aqui C2, vai ficar. O primeiro termo vai ficar no C2, gradiente, rotacional do gradiente do alto B, C2, rotacional do gradiente do alto B. E mais beta E. Beta rotacional, em princípio seria isso aqui. Igual menos aquilo que nós já tínhamos visto, né? Isso aqui fica rotacional do gradiente dual, dá para nós o gradiente, rotacional do gradiente dual, vamos ver isso, rotacional do dual do gradiente de B. Então, isso aqui, rotacional é epsilon I J DI da componente J desse vetor. Só que a componente J desse vetor é epsilon J kappa d kappa do B. Estou usando só a definição, tá? Então, isso aqui é a definição do rotacional. Epsilon J DI da componente J desse vetor. Só que a componente J desse vetor é a componente J do gradiente dual. Então, J kappa d kappa. Epsilon J kappa dá menos delta de I kappa. Então, isso vai dar menos o laplaciano de B. Então, estou produzindo aqui.
Vamos logo dividir isso aqui por C2. Vamos produzir logo um operadorzinho de onda. E isso aqui está dando menos um laplaciano de B. Professor, Pois não? aí fica beta sobre C2. Eu dividi por C2. Eu tinha jogado no C2 lá em cima. É porque eu esqueci, eu tinha errado. Quando eu substituí aquilo lá, né, eu substituí DDT do R, eu tinha que ter jogado em C2, então o C2 desaparece. Obrigado. Vê se vocês concordam com o que o Lobo falou. Eu tinha produzido beta C2, mas agora eu estou dividindo por esse C2. Então está certo. Está certo. Tinha errado. Bom, só que esse termo, a equação do B está quase aí, né? A equação seguinte de onda do B está quase aí. Só que eu estou tendo aqui, nós temos ali o beta rotacional do E. Certo? Tá certo. Então esse rotacional do E aqui não está muito legal, porque eu estou com uma equação que não está misturando, eu não estou conseguindo ter uma coisa homogênea, só para ver. Não estou conseguindo desacoplar o E. Outra coisa que a gente poderia pensar aqui seria o seguinte: o que a gente espera da radiação eletromagnética? A gente espera que a radiação eletromagnética seja transversa, ou seja, que a direção de propagação, qual é o vetor que o campo eletromagnético tem em 3 dimensões, 1 mais 2? É o vetor E, o campo B é um escalar. Eu não tenho como estudar a transversalidade em relação a B porque ele é um escalar, mas o campo E é um vetor. O que a gente espera da radiação eletromagnética é que a radiação eletromagnética tem um caráter transversal, quer dizer, que nesse caso de 3 dimensões, 1 mais 3, no caso de 4 dimensões, o E e o B da radiação livre, eles se localizam em plano ortogonal à direção de propagação. E 1 mais 2 no plano, B deixa de ser um vetor, então ele não pode, ele não tem mais uma noção de direção, de sentido. Mas o E tem. Então o que eu esperaria? Eu esperaria que o campo elétrico continuasse vibrando numa direção ortogonal à propagação. Mas da maneira que está aqui, por exemplo, vamos olhar isso aqui. Se a gente olhar essa equação, o gradiente, ele carrega um K. O gradiente dual, ele vai carregar o dual do K. Se eu pegar, só pensar que o caso é transformado de Fourier em B. Se eu tenho um campo B de Tx, agora em 2 dimensões, plano, espaciais. Olha só. Fazer isso aqui, só para a gente lembrar. Vou pegar a transformada de Fourier, isso aqui. Que é x, né? Então eu botei. Integral. Quem me chamou? Ah? Aí não. Aonde? Rotacional do E. Isso. Só que o rotacional do E, ele não me dá, quer dizer, isso aqui seria K vetor E, beleza. Mas isso aqui está me dando um escalar. Isso não pode programar. Aonde aqui? Ah, desculpa que eu não estou aqui. Isso, tá certo, eu estava nem pensando, estava nem olhando isso. Poderia, se a gente olhar, vamos pensar isso aqui. Se eu colocasse aqui o rotacional do E igual a menos dBdt, seria uma outra coisa. Eu estaria tendo um termo DDT. De atenuação. Teria um termo de atenuação. Mas vamos olhar essa equação aqui do ponto de vista. Isso estaria me dando alguma coisa estranha. Eu não estaria conseguindo produzir uma equação de onda para o B. Eu colocaria o B, mas ele teria um termo de velocidade. Seria como se fosse um termo de dissipação. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada na transversalidade. Isso aí é o ponto que você chamou a atenção é importante. Então, aqui vou botar só isso. Vamos escrever essa equação, a transformada de Fourier dessa equação. Esse betil aqui é a transformada de Fourier, né? E aqui é a kx menos ômega. Se eu pegar o gradiente do B, eu vou produzir um K. Mas se eu pegar o gradiente dual, que é epsilon i j,
PJ, eu vou produzir epsilon IJ, capa J, ou seja, eu vou produzir o dual do K. Então, esse termo aqui, ele está na direção ortogonal a K. Porém, esse termo aqui estaria na direção do K. Então, essa equação, e esse termo aqui é o R. Eu esperaria que estivesse também na direção ortogonal, porque eu esperaria que esse campo elétrico estivesse na direção ortogonal ao K. Se isso aqui está na direção do K tilde, eu gosto que esse termo aqui estaria na direção da surface transformada de Fourier, isso que sai na direção do K, isso que sai na direção do K. Então eu esperaria que essa equação tivesse me dando, que essa equação aqui me desse, não é? Na direção do K tilde. Então se nós olharmos para essa equação aqui, provavelmente o ideal dessa equação, ao tirar o gradiente dual do B, eu deveria estar produzindo aqui também um gradiente, eu deveria, talvez, o ideal seria, para garantir essa ortogonalidade, eu deveria ter um E na direção ortogonal ao grau. Vamos ver se é isso mesmo que poderia estar acontecendo. Para mim seria talvez interessante colocar o E dual aqui. O que estaria acontecendo quando eu colocasse o E dual aqui? Eu estaria tirando o rotacional do dual do campo elétrico, dual do campo elétrico, isso, né? Ou então, aqui tem que jogar para essa, porque o que é importante para nós é a gente fazer aquele termo lá, rotacional do E, como o Antônio observou, o rotacional do E desaparecer, porque ele elimina aquele termo de DDT que apareceria na equação de onda, deveria produzir alguma coisa ali no lugar do rotacional do E e me jogasse de alguma forma o B. Né? Se eu colocasse aqui o rotacional, se tivesse aqui um etil, só para a gente pensar que tivesse aqui um dual do E, isso deveria estar me dando um rotacional do dual do E. Quando eu tirasse essa equação aqui, eu não ia estar tirando o rotacional do E, eu ia estar tirando o rotacional do etil. Como nós vimos na aula passada, o rotacional do dual é a mesma, menos de um sinal, é a mesma coisa que a divergência. E isso aqui, é só lembrar na aula passada, a gente não pega o rotacional do dual de um vetor. Estou pegando epsilon I J DI da componente J desse vetor, mas a componente J do dual é epsilon J kappa VK. De novo, epsilon e J. Epsilon J kappa é menos delta de I kappa. Então vai produzir o menos delta de Kronecker nesses dois índices. Então isso aqui vai ficar menos a divergência dele. Então, o rotacional disso aqui é menos a divergência dele. Nós tínhamos visto para isso aqui, só para lembrar das identidades que a gente trabalhou na aula passada, também eu posso escrever isso desse modo, ou eu posso escrever isso dessa maneira. Esse rotacional é epsilon e J DI. A componente é J tio epsilon J kappa VK. Só que agora eu posso. Esse aqui já é o rotacional, certo? Se eu, a única coisa que eu posso trazer é esse cara aqui, não tem mais nada a fazer. Esse cara aqui fica I, e esse J eu não posso juntar com esse aí. Então o rotacional do etil é menos a divergência dela. Então eu colocaria menos a divergência da só isso. Então, de qualquer maneira, vamos recapitular um pouquinho essa equação, porque se aqui eu tivesse, ou se eu aqui tivesse, não é, mas o dual não é, essa equação me eliminaria a possibilidade de usar a segunda e me traria uma informação direta da primeira. Então, ao tirar o rotacional do E dual, eu ganharia a primeira equação que me traria um beta B do campo magnético no lugar desse termo. Só apagar isso aqui, porque isso aqui já está usando isso aqui. Então, vamos ver se a gente de uma certa maneira, né, melhora isso aí. Então a gente teria esse termo aqui.
Vamos dizer, então a nossa proposta seria, deixa eu pagar isso aqui. As duas possibilidades, não consideramos imediatamente essa proposta. A nossa proposta foi, vamos colocar aqui o E, que é um vetor. Mas aí a gente acaba vendo que talvez a solução mais acertada na hora de construir essa extensão máxima poderia ser colocar o dual, porque isso aí me dá, então, usando essa relação aqui, vou colocar isso aqui, né, a gente acha que não acertou o sinal aqui, que o rotacional do etil produziria esse aqui, esse rotacional do etil, aqui eu tenho certeza que eu vou dividir com C2, então, o rotacional do etil é menos a divergência do E, mas menos a divergência do E é menos a alfa D. Então, a divergência do E é menos a alfa D. Então, isso vai ficar mais alfa D. Então, isso daria para nós alfa beta B igual a menos 1 sobre C2 e 2 sobre D. Então, trazendo isso aqui para esse lado, a gente produziria uma equação próxima, uma equação de onda também, né? Divergente. Vou dar uma mediana, por C2, por sinal mais, menos lá para cima, não dá uma mediana. Mais alfa beta, isso aqui, a gente chama D, igual a zero. Então, a gente estaria tirando uma equação tipo onda do campo magnético, mas também com a novidade de que tem o termo tipo massa. Não é broca, mas tem um termo tipo massa. Vamos continuar a caminhar com isso para ver se a coisa fica legal. É equivalente? Oi? É equivalente? Não, no sentido mas não é exatamente. Vamos ver qual é a coisa. Depois a pergunta vai ser: se ambas estão dando um fóton massivo, será que elas são equivalentes ou tem algum fato físico que as distingue? Essa pergunta não. Enfrentá-la daqui, né? Vamos chegar à conclusão de que realmente tem uma massa. E aí, a massa, quer dizer, o fóton massivo por Chern-Simons, será que é a mesma coisa que o fóton massivo por Broca? Questão. Opa. Então, vamos lá. Eu acho que aqui até aqui a gente mais ou menos. Então, essa equação aqui, só uma coisinha, estaria me dizendo o seguinte: K escalar é o B. Eu só vou para o espaço dos contatos. A segunda equação me dá K vetor E, certo? Igual a menos do VT, certo? É o produto escalar e o produto vetorial. E aqui a última equação estaria me dizendo que o K til, né? O K til vezes V, aqui estaria me dando o dual do E. Isso aqui estaria me dando um ômega E. Na hora das frequências, né? Estaria dando uma equação desse tipo. Então eu teria esse E, eu tenho um componente, né? Que é o produto, tem uma parte que é ortogonal ao K, uma parte que é, acho que a gente vai precisar colocar o acho que isso aqui. A gente já fez a equação para o D, né? Então a gente derivou essa equação aqui. Vamos fazer essa equação para ver o que acontece nesse cara. Então a gente tirou uma equação tipo onda do D, agora temos que tirar uma equação tipo onda do E. Isso vai nos obrigar a derivar essa segunda. Não vou apagar aquele quadro de lá, não, vou guardar pelo menos esse resultado. Acho que vai isso aqui, a gente vai comparar depois, porque a mesma equação. Vamos agora fazer a equação de onda para o campo E. Então, vamos derivar essa equação aqui em relação ao B. Se produzir um B2 e B2. Então, vamos derivar essa segunda equação em relação ao que vamos produzir. Gradiente do alto D. Gradiente do alto D, BDT. Mais beta DDP net e sobre C2 DDP net. A gente ainda não tinha usado essa equação. Tá?
funções. D2, D2, tudo em relação. Então eu tenho E. Agora o DDT do D. Então se a gente tira agora o gradiente dual disso aqui. Você vai tirar o gradiente dual dessa equação do isso. Então, o gradiente dual DDT do gradiente dual do D é menos, aí você pegaria menos para nós, gradiente dual, nós já fizemos isso agora no rotacional. E aí você vai dar o gradiente da divergência, vai me dar o laplaciano. Vai me dar o gradiente da divergência e o laplaciano. Então, nós já tínhamos feito isso, não é? Você faz o papel rotacional, se não me engano, bem, mas você vai dar isso aqui, chora. Epsilon, chora, DI, Epsilon, M, delta de M, delta de J, gradiente, isso significa gradiente da divergência. Vai lembrar, deixar esse sinal mais aqui. Gradiente, divergência, menos o laplaciano. Divergência do E, nós temos uma informação lá em cima, né? Menos alfa. Eu quero ganhar uma equação do E. Então, aí eu tirei E, certo? DDT aqui, então produzimos o DDT do E2. Então, também nós estamos querendo, a gente está querendo ter uma equação sempre de segunda ordem, né? Está precisando que a derivada segunda do E, produzir